Nas últimas 4 décadas, a globalização impulsionou a economia mundial. Após o fim da Guerra Fria, o que realmente acelerou foi a integração econômica das grandes nações, o que fazia sentido para as empresas do ponto de vista de lucro, do ponto de vista do custo e da eficiência. Geralmente também era apoiado pelos governos quando se tratava de desenvolver cadeias de suprimentos realmente complicadas ao redor do mundo. Quanto mais países trabalhavam juntos, mais suas economias estão ligadas, mais provável é que estejam em paz uns com os outros e isso, portanto, é bom para o mundo. Claramente, não estamos mais nesse caminho. Há muita incerteza sobre o que está por vir. Então, a economia mundial está em algo de um ponto de inflexão. É uma reavaliação da globalização e, em certa medida, uma regionalização, e isso muda tudo o que conhecemos. Passamos por um momento de séria crise financeira durante a crise sanitária de 2020 e posteriormente ao ano de 2008 com a bolha imobiliária americana. Portanto, nos anos seguintes às crises, o modelo capitalista econômico ocidental convencional foi muito questionado, dado o impacto que essa crise teve sobre as pessoas comuns. E em 2016, a escolha dos britânicos pelo Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso, por extensão, desencadeou uma grande guerra comercial entre China e os Estados Unidos da América. A crise sanitária global que testou as cadeias de suprimentos mundiais e que levou muitos países a repensarem a produção no exterior, somadas às guerras espalhadas pelo planeta, golpes de estados por vários pontos da África e da América Latina, são alguns dos resultados de uma nova ordem mundial estabelecida devido às mudanças econômicas. A invasão da Rússia à Ucrânia foi uma espécie de momento cristalizador para as pessoas de ambos os lados dos blocos econômicos. Em 2022, na Organização das Nações Unidas, tivemos uma série de votos condenando a invasão da Rússia à Ucrânia. Aproximadamente 2/3 da economia global liderados pelos Estados Unidos votaram para condenar a Rússia. O terço restante viu países se absterem ou votarem contra qualquer condenação. Estamos vendo bilhões de dólares em investimentos em novas fábricas sendo agora guiados pela geopolítica em vez de simplesmente pela economia. E isso é realmente visto quando se aprofunda na votação da Organização das Nações Unidas. Em 2022, cerca de 1,2 trilhão de dólares em investimento estrangeiro direto foram aportados no mundo todo. Destes valores, cerca de 180 bilhões mudaram de lado, saindo do bloco que se recusou a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia para o bloco liderado pelos Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional, através de estudos, chegou à conclusão de que se houvesse uma fragmentação completa da economia global, cerca de 7% do PIB global seria eliminado. Isso pode não parecer muito, mas é equivalente a eliminar as economias da França e da Alemanha juntas. A China continua sendo, é claro, a fábrica do mundo. Ela oferece uma escala que ninguém mais oferece, mas o sentimento em relação a investir na China se transformou bastante, passando a ser visto como algo negativo nos últimos anos. Mas existe toda uma rede de comércio global que repousa nas inter-relações que se desenvolveram entre os Estados Unidos e a China nos últimos 20 ou 30 anos. Uma empresa americana ainda dependerá muito de muitas coisas feitas na China por muitos anos. Há um grupo de economias que estão navegando no meio dessa divisão geopolítica. Você pode chamá-los de economias conectoras. Essas nações não estão no jogo de escolher lados. Elas estão atraindo fábricas dos Estados Unidos, fábricas da China, muitas vezes localizadas próximas ou no mesmo parque industrial. Elas estão importando da China, vendendo para o Ocidente ou vice-versa. Elas podem aproveitar sua neutralidade para obter benefícios de ambos os lados nessa rivalidade emergente. Por exemplo, no norte do Vietnã, você pode dirigir a cerca de 1 hora da fronteira chinesa e encontrar fábricas sendo construídas. Antes eram todos campos de arroz. As pessoas eram agricultoras. A vida das pessoas melhorou muito. Nos últimos 5 anos, as exportações do Vietnã para os Estados Unidos dobraram, mas, ao mesmo tempo, as importações da China para o Vietnã também dobraram. Lugares como a Polônia agora estão recebendo grandes investimentos da China e da Coreia do Sul, e até mesmo fabricantes de chips dos Estados Unidos, à medida que se estabelecem como um elo entre a Europa e o resto do mundo. Países como Marrocos, que tem um acordo de livre comércio com a América e também boas relações com
com a China estão em uma posição para atuar dos dois lados. O México está perfeitamente posicionado para lucrar com essa chamada fragmentação. Sentado bem na fronteira com os Estados Unidos, é um exemplo clássico de transferência de produção para perto. O México também está atraindo muitos investimentos chineses e é por isso que consegue se equilibrar nos dois lados dessa divisão. Muitas pessoas estão falando sobre o que se diz feito na China, pode-se dizer no futuro feito no México. Temos um vídeo completo dedicado a isso e está aparecendo no card agora. Para ser claro, essas economias conectoras, em alguns casos, têm um longo caminho a percorrer antes de terem a infraestrutura necessária. Autoestradas, portos, redes elétricas, todos esses são recursos chaves para que os fabricantes globais querem e precisam. A China, é claro, se destacou nisso por anos. Essas outras economias estão agora tentando alcançá-la. Estamos no início dessa história. A realidade é que não estamos vendo o fim da globalização, mas vendo uma remodelação da economia global. É uma economia global incrivelmente interligada em que vivemos. Os negócios continuarão a ser feitos, o dinheiro continuará a fluir pelo mundo, e mesmo que haja tensões em níveis governamentais, as empresas buscarão uma maneira de contornar essas divisões políticas. Mas, como isso acontece e a direção que seguimos nos próximos anos realmente vai moldar todas as nossas vidas. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se curtiu, deixe seu like e também inscrição. Agora está aparecendo um vídeo que abordamos a situação do dólar, como ele influencia a economia global. Clique nele e te espero lá.